Oi, meu nome é Stephanie Amaral e eu vou explicar as propriedades coligativas. Então, para começar, a gente tem que saber o que são propriedades coligativas. As propriedades coligativas, elas são as substâncias, as propriedades que vão ser alteradas com a adição de um soluto não volátil. Essa substância, ela não vai depender da natureza do soluto, mas sim da quantidade de partículas do soluto. Então, vamos começar falando da tonoscopia. O que é a tonoscopia? É a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente quando a gente adiciona um soluto. Um exemplo é o experimento do copo com água pura e o copo com água com açúcar, quando a gente adiciona o açúcar. O copo com água pura, ela vai evaporar mais rápido, e o copo com água de açúcar, ela vai demorar mais para evaporar. Por que que isso acontece? Porque eu adicionei um soluto não volátil na minha solução, que ele vai diminuir a pressão máxima da água, diminuir a pressão máxima de vapor da água, fazendo com que o processo de evaporação seja mais lento do que a água normal. Agora, a ebulioscopia. A ebulioscopia, ela é o aumento de temperatura de ebulição de um solvente quando a gente adiciona um soluto. Um exemplo disso é quando a gente vai preparar o café. A gente coloca primeiro a água para ferver, e aí quando a água está fervendo, já está em estado de ebulição, a gente adiciona o pó de café. E quando a gente adiciona o pó de café, a água para de ferver, né, de borbulhar. Isso acontece porque a gente adicionou um soluto que aumentou essa temperatura, a necessidade de temperatura, o grau de temperatura, para chegar no estado de ebulição. Agora vamos falar da crioscopia. A crioscopia ela é o contrário da ebulição. A crioscopia é o abaixamento da temperatura do ponto de fusão. Um exemplo é quando a gente quer beber uma cerveja, um refrigerante, e ele tá quente. A gente coloca numa caixa com gelo e adiciona sal. O sal, ele vai fazer com que a cerveja, o refrigerante, o que seja, gele mais rápido. Como que isso acontece? O sal, ele vai derreter o gelo, e essa água do gelo, ela vai ser uma água mais fria, uma temperatura mais baixa, fazendo com que a cerveja ou o refrigerante gele mais rápido. Eles fazem isso muito também em países que nevam. Eles colocam sal nas rodovias ou nas portas das casas para que derreta a neve. Por que isso acontece? Porque quando a gente adiciona o sal, a temperatura vai abaixar, a temperatura do ponto de fusão vai abaixar. Então, qualquer temperatura a mais do que aquela temperatura vai fazer com que o gelo derreta. Então, não vai ter o acúmulo de gelo nas rodovias ou nas portas das casas. Então, por isso que eles usam o sal em países que nevam bastante. Para encerrar, nós temos a osmose. A osmose, ela é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Um exemplo é o alface, quando a gente coloca ele numa bacia com água. Se a gente colocar ele numa bacia com água pura, a tendência é que o alface absorva a água da bacia, fazendo com que ele fique mais hidratado. Por que isso acontece? Porque a água, que é o nosso soluto aqui no caso, ele vai ser o meio menos concentrado, e o alface vai ser o meio mais concentrado. Então, o nosso soluto vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Agora, se a gente adiciona sal nessa água, o alface vai murchar, porque agora o alface vai ser o meio menos concentrado e a água com sal vai ser o meio mais concentrado. Então, esse alface vai perder a água dele para água com sal. É isso.